Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula dessa sexta-feira. Hoje ao longo de toda a semana, na verdade, nós estamos falando sobre princípios, regras para uma vida relevante, para uma vida digna. Nós concluímos a segunda e terceira feira falando sobre isso, a vida que vale a pena ser vivida, falamos sobre vida com sentido, a vida feliz. Depois, na quarta-feira, nós passamos a falar um pouco sobre a paternidade de Deus, um assunto essencial para a nossa espiritualidade, bem fundamentada. No vídeo anterior, nós estudamos um pouco sobre como passar por processos difíceis em nossa vida, a necessidade da sabedoria para superar as crises e pensando em sabedoria, eu entendi a importância também de nós aprofundarmos um pouco sobre o que é a verdadeira sabedoria e a diferença entre o saber, entre a sabedoria que nos eleva como pessoas e o simples conhecimento que enche a nossa mente de inteligência. Então eu acho que essa aula, eu tenho certeza, na verdade, que essa aula é muito pontual para o momento que nós vivemos, um momento de grande difusão de conhecimento, de informação, e que muitas vezes as pessoas tendem a confundir, sim, a inteligência, que é construída pelo conhecimento da verdadeira sabedoria, que tem muito a ver com nossas experiências de vida, com a maturidade e com aquilo que nós buscamos realizar em nossa vida. Esse é um pouco do tema da nossa aula de hoje, espero que você possa ir entrando, curtindo, comentando, se inscrevendo, compartilhando, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem e assim mais pessoas possam ser despertadas para essa importante realidade de uma vida sábia. Conhecimento versus sabedoria. Vamos começar então conceituando e diferenciando esses dois conceitos, que é importante. A partir dessa base nós poderemos fundamentar melhor o nosso ensino. Conhecimento talvez é algo que nunca foi tão difundido em nossos dias, na verdade, na história humana como um todo. Augusto Cury, um grande psicólogo brasileiro, vai dizer que uma criança tem na palma de suas mãos mais informação do que o presidente dos Estados Unidos no século passado, ou até mesmo do que o imperador romano na época do Império de César. Muitas vezes nós temos muitas informações, temos muito acesso a um clique de distância àquilo que está acontecendo agora do outro lado do mundo. Estamos talvez com nossos olhos fixos em várias informações, talvez sabendo o que acontece com o nosso time de futebol favorito, talvez o que acontece com a empresa que nós temos ações investidas, talvez o que acontece talvez no grupo da família, no WhatsApp, muitas informações que muitas vezes são confundidas com conhecimento e que também, por conseguinte, são confundidas com o verdadeiro saber, a verdadeira sabedoria. Muitas vezes nós não entendemos que para alcançar a inteligência, que também é um dos pilares, a base para esse movimento que nós estamos criando de eternos aprendizes e ensinadores da vida, nós não entendemos aquilo que Napoleão Hill, no século passado, entendeu que é aquilo que fundamenta a mente, que sabe discernir, que é a capacidade de discernir entre informação, entre dados e o saber, o conhecimento. Muitas vezes nós temos informações e nós estamos entrando agora num ano de período eleitoral que não correspondem, de fato, à realidade, aquilo que ficou conhecido como pós-verdade ou como fake news, coisas que são dispersas em meios de informação e comunicação de massa que muitas vezes não correspondem à verdadeira realidade. Por isso que uma pessoa que busca despertar para essa realidade busca sempre entender qual é a fonte deste conhecimento. Será que a fonte que diz determinada notícia ou determinada matéria, será que ela é uma fonte verificável, uma fonte que corrobora com a realidade? Ou, beleza, se ela é uma fonte correta, oficial, será que existem outros meios que corroboram, que fundamentam, ratificam isso que ela está falando? Então, a pessoa sábia é aquela que não toma uma decisão apenas com uma informação ou uma fonte única. Na verdade, eu também busco fazer um vídeo futuramente sobre isso, sobre a ciência da tomada de decisão, também é algo que eu entendo que é muito relevante. Mas, então, como Napoleão diria, a informação, o conhecimento é ter essa ciência ou esse discernimento, essa sensatez em discernir aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso, daquilo que não corresponde à realidade. E, em segundo lugar, beleza, passou pelo crivo da realidade. Agora, será que essa informação, esse dado, que é real, sim, é útil para mim agora? Será que é realmente útil saber para mim qual é o time que o Neymar está jogando agora? Será que é realmente útil para mim saber que o Guns N' Roses teve um show recentemente aqui no meu estado? Será que é útil essa informação? Porque a nossa mente, eu tive uma aula sobre análise de custos, análise financeira na área de administração. Uma pessoa falou sobre o mercado de memória RAM que está em grande escassez, porque as pessoas estão buscando muito. A memória RAM, trazendo para nossa mente também,
o nosso software que nós usamos na inteligência é a memória de curto prazo, aquilo que nos permite abrir nossos navegadores e processar de forma mais instantânea os procedimentos que passam em nossa mente. Como nossa memória RAM é limitada, nós não temos a capacidade de processar diversas informações ao mesmo tempo. É claro que muitas pessoas dizem ser multitasking, pessoas multitarefas. Eu mesmo busco realizar várias coisas, ser produtivo com o meu tempo, mas é claro que nós somos limitados. Nós não somos capazes de ouvir uma pessoa e talvez ler algo ao mesmo tempo, ou talvez ter uma decisão muito importante enquanto nós realizamos outra atividade. É necessário dizer não. A importância de dizer não para determinadas coisas é também crucial para a estrada do sucesso. Quando nós dizemos não para uma coisa, nós estamos dizendo sim para aquilo que é realmente importante. E o inverso, a recíproca, também é verdadeira. Quando nós dizemos sim para muitas coisas, nós dizemos não para aquilo que é realmente importante. Então, dizer não para as informações que são verdadeiras, dizer não para atividades que talvez sejam sim relevantes, sejam interessantes, não no momento agora, mas talvez futuramente é essencial para nós realizarmos aquilo que precisa ser feito agora. A pessoa sábia, a pessoa sensata, com inteligência, reconhece que o conhecimento dessa informação pura, vazia, fria, que tem em suas mãos agora, muitas vezes não é aquilo que ela precisa neste momento. A pessoa sábia é aquela que enxerga aquilo que Howard Marks, um grande investidor, vai dizer com o pensamento de segundo nível, o second level thinking, a capacidade de pensar no longo prazo, de entender que você não apenas vive agora, mas você também será a pessoa que estará daqui a 5, 10, 15 anos. Então a pessoa que viverá daqui a 10, 15 anos, será que ela vai se orgulhar das decisões, das informações que você tem entupido na sua mente agora? Será que a pessoa que você vai ser futuramente vai ser essa pessoa? A pessoa que você busca ser daqui a 10 anos, será que é essa pessoa que está sendo realmente agora? Porque aquilo que nós projetamos no futuro, nós precisamos já viver agora, na verdade. A fé tem muito a ver com isso também. A fé é aquilo que nós esperamos. É claro que na perspectiva bíblica, a fé tem a ver com a confiança em Deus, na palavra de Deus, mas trazendo isso de forma prática com a nossa vida cotidiana, a fé também tem a ver com isso. Eu acredito, eu tenho fé, eu confio de que há 10 anos eu serei assim. Então, qual é a minha ação agora? Como é o meu posicionamento agora para que eu possa trazer essa realidade que ainda não existe para os dias de hoje? Tiago vai dizer em sua carta que a fé sem obras é morta. Não adianta nada nós acreditarmos que daqui a 10, 15 anos a nossa vida estará assim, nossa família estará de determinada forma, se nós não nos posicionarmos agora com a forma que nós desejamos realizar e estar daqui a 10 anos. Por isso que o conhecimento não é o suficiente para o nível que nós buscamos, para a elevação do nosso nível. É claro que o conhecimento é sempre importante. Eu busco transformar as pessoas através do conhecimento verdadeiro, mas eu entendo também que apenas difundir conhecimento, apenas comunicar palavras e informações não é o bastante. É preciso também passar para o segundo nível, que é o nível da sabedoria. Nós entendemos então que o conhecimento é reconhecer quais são as informações verdadeiras e que são úteis para nós no dia de hoje, mas a sabedoria, que é a evolução do conhecimento, tem a ver com aquilo que nós fazemos a partir do que nós conhecemos. Maturidade é algo que eu pretendo falar também futuramente, não é sobre aquilo que nós sabemos apenas, mas sobre a quem nós nos tornamos a partir daquilo que nós conhecemos. A sabedoria bíblica vai dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado. Essa sabedoria, esse conhecimento que eu tenho passado aqui é uma bênção, tanto para você quanto para mim, porque nós somos capacitados, ferramentados, habilitados para melhor viver com as dinâmicas desse dia a dia difícil, mas também é um peso, uma responsabilidade, porque uma vez que nós vemos algo, não é impossível desver aquilo que nós estamos vendo. Uma vez que nós ouvimos, usando aqui o neologismo, é impossível desouvir aquilo que nós ouvimos. Uma vez que nós aprendemos, também é cobrado muito aquilo que nós temos. Por isso que a responsabilidade daquilo que nós sabemos precisa nos trazer a resposta. Responsabilidade tem a ver com isso também, com a semântica. A habilidade de trazer a resposta. A ação de dar uma resposta àquilo que nós sabemos. Por isso que a pessoa sábia é aquela que entendeu. Beleza, eu entendi isso, eu aprendi determinado assunto hoje. Uma coisa que eu também levo para minha vida é: não passe um dia sem aprender algo novo. Não passe um dia sem ouvir um podcast, sem ouvir uma aula, sem assistir a uma aula, sem ler um livro, sem ouvir um conselho. Salomão, em Provérbios, vai dizer que a sabedoria está na multidão de conselhos, na multidão de pessoas que são mais sábias, experientes, sensatas do que nós, pessoas que têm mais tempo de vida, mais experiência do que realmente nós temos agora. A pessoa sábia é essa que tem a humildade em ouvir e internalizar isso,
o conhecimento tem a ver com internalizar, mas a sabedoria tem a ver com praticar, conviver, em deixar tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo com que nós temos experienciado, possa ganhar vida em nós e possamos ser transformados a partir desta vida. A sabedoria, portanto, vem de múltiplas formas. Vem através de leituras de pessoas que já vieram antes de nós, vem através das nossas próprias experiências. É claro que isso demanda mais sofrimento, porque nós buscamos sempre aprender com os outros, e eu aprendo com o Breno Perrucho que a educação, o ensino, é o maior minimizador de riscos que nós temos. Então, é vez que nós temos o conhecimento de uma pessoa que viveu há 50, há 60 anos atrás, e que é algo que tem dado certo há milênios, algo que ainda tem dado certo, que é conhecido como efeito Lindy, certamente isso ainda vai continuar dando certo. Por isso, por que não passar nosso tempo aprendendo com quem já viveu antes, aprendendo com quem já deu certo antes, e nós só precisamos trazer isso para os nossos dias, não é verdade? A sabedoria, então, tem a ver com isso, em saber o que deve ser feito agora e o que não deve ser feito, em ter a sensatez, a sagacidade ou o discernimento de entender as coisas que devem ser feitas agora e aquilo que deve ser postergado para o longo prazo, em saber qual é a pessoa que nós buscamos ser no futuro, para assim nós já nos posicionarmos antes, agora. Nós entendemos, portanto, através dessa aula, que a sabedoria e o conhecimento sempre possuem certa relação e certa correspondência. Não é impossível você ser uma pessoa sábia sem antes ter conhecimento. Então nós podemos definir que o conhecimento é o primeiro estágio da sabedoria. Ter informação verdadeira, ter informação precisa, que está precisando agora, que você vai usar agora, é também o primeiro estágio na vida sábia. Todavia, para você alcançar um coração sábio, é preciso primeiramente ter humildade. É preciso ter também aquilo que Salomão vai dizer em Provérbios, o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Cumprir princípios, viver de forma a entender que a sua vida não vai passar daqui a 60 anos. Sua vida não vai ser apenas 100 anos, mas você também terá uma vida eterna. E uma vez que nós entendemos isso, qual é a nossa resposta a isso? Entendemos que a sabedoria tem a ver com a responsabilidade em ser maduro. Adultos são maduros porque eles fazem aquilo que precisa ser feito. Fazem não necessariamente aquilo que eles têm vontade agora, porque muitas vezes o nosso coração, nossas vontades, o nosso desejo não vão ser, talvez, crescer, buscar o conhecimento que nós estamos buscando aqui, mas é entender que para ser a pessoa que nós queremos ser no futuro, nós precisamos pagar um determinado preço agora, precisamos acordar mais cedo, precisamos abrir mão de determinadas coisas, renunciar, e certamente este sacrifício, esse plantio que nós estamos realizando agora, certamente trará uma grande colheita futuramente. Entender que na estrada do sucesso, sacrifícios e abertura de mão, renúncias fazem parte do processo, mas certamente ao ter os seus olhos abertos para essa vida de sabedoria, ao ter os seus olhos abertos para uma vida que você entende que você não está vivendo apenas para si mesmo, mas entender que você tem algo a agregar aos outros, que é isso que eu estou fazendo aqui, porque a pessoa sábia é aquela que entende que a sua vida não termina em si mesmo, mas também ela precisa transbordar no outro aquilo que você já tem. A pessoa sábia, portanto, é humilde. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que o conhecimento, o saber, ensoberbece, mas o amor edifica. A verdadeira sabedoria precisa ser pautada, baseada, alicerçada, edificada também no amor. De nada adianta você ter muito conhecimento, ter a sua mente cheia de informações, mas se você não tem amor ao outro. Entender que muitas vezes a pessoa que não passou pelos processos que você teve é muito mais sábia do que você porque ela teve mais experiências. Então você chegar a essa pessoa com um copo meio vazio, com a garrafa meio vazia, como eu gosto sempre de dizer aqui, chegar para o outro e pensar, beleza, o que essa pessoa pode me ensinar com aquilo que ela passou e reciprocamente, em inverso, o que eu também tenho a agregar com o outro. Porque certamente cada pessoa, eu aprendi isso com a professora Lúcia Helena Galvão, cada pessoa é um indivíduo único, porque cada pessoa tem uma experiência única de vida, e certamente aquilo que essa pessoa passou tem algo a nos edificar. E o nosso também, o amor precisa ser a base da nossa sabedoria, para que nós não venhamos apenas despejar o conhecimento que nós temos, para que nós não venhamos a nos alegrar ou nos felicitar com a ignorância do outro, por comparar a sua falta de sabedoria do outro com a nossa, talvez, grande informação. Na verdade, entender que o outro tem a capacidade de nos ajudar e nós também temos a capacidade de ajudá-lo. Perdendo esse grande mal da nossa sociedade, que é a ignorância, que é a intolerância, a incapacidade de se colocar no lugar do outro, de entender que o outro tem, sim, a possibilidade de ser uma joia a ser lapidada, assim como nós. E essa joia, que para ser lapidada, nós falamos isso antes, numa aula passada, para ser lapidado um diamante precisa passar por um processo. E o processo de adquirir o conhecimento, a sabedoria,
é sim árduo, mas que vale a pena. É um processo que vale passar muitas dores, passar muitos, talvez, resignações, talvez renúncias, mas que certamente vai valer a pena no final. Espero que com esses minutos você possa entender que a vida verdadeira, a vida digna, relevante, passa em saber qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento, e entender que o conhecimento é importante sim para ter mais informações, mais ferramentas, contudo, a sabedoria é o assunto essencial para a nossa vida digna. A sabedoria é entender que aquilo que nós sabemos precisa ser vivido de forma prática em nossa vida. É entender que aquilo que nós sabemos agora precisa ser também transbordado para o outro, e que assim nós possamos alcançar uma vida relevante. Espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo. E se você foi, não esquece de curtir, comentar, se quiser compartilhar. Até a próxima. Muito obrigado. Bom dia.